da FA, sou formado pela Febracis, coach, analista de perfil comportamental, palestrante, né, e tenho tido um trabalho frente às locadoras há posso falar 2 anos praticamente. Um grande privilégio poder estar aqui. Quero parabenizar todos vocês que estão aqui hoje, principalmente com a concorrência tão grande que nós estamos tendo. Hoje não se falou em coronavírus, hoje só se falou em Moro e Bolsonaro. E nós estamos ganhando essa concorrência aqui, temos muitas pessoas aqui, acredito que algumas estão para entrar, né? Sexta-feira, um dia em que muitas pessoas estão saindo um pouco mais cedo do trabalho ou indo direto para casa já pensando em descansar. Graças a Deus os locadores estão trabalhando e eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui participando desse momento e eu espero contribuir com um aperfeiçoamento do setor que tem se aperfeiçoado e que eu tenho me apaixonado. Cada dia que passa eu tenho me apaixonado pelas locadoras e pelos locadores. Então sejam todos muito bem-vindos e boa noite a todos. O Rogério vai se apresentar e ele vai entrar na segunda etapa. Boa noite, eu sou o Rogério, né? Para quem não me conhece, sou coach, consultor, né? Atendo algumas locadoras, né? Tenho abordado, né? Não só a parte pessoal, mas com foco muito mais grande na parte de processos e qualidade, né? Então, eu acredito que é uma excelente oportunidade, né? De antemão, agradeço, né? A oportunidade de poder falar para pessoas desse segmento, né? De locação, pessoas ilustres, e fico muito feliz por poder partilhar um pouco do conhecimento que tenho com vocês. Espero que seja útil. Legal. Então, gente, vamos dar início aqui. Eu tenho 20 minutos para depois a gente poder partir para a parte do Rogério, que o Rogério vai partir para uma parte bem técnica, então eu quero desafiar você, locador, a ficar aí, porque ele vai falar de coisas muito importantes concernente a máquinas, a mudança de layout, como você pode aproveitar melhor a planta da sua locadora, equipamentos e tudo mais. Então, nós vamos estar falando aqui sobre resiliência, né? Então, nesse tempo aqui, eu vou compartilhar alguns slides aqui com vocês, para ilustrar um pouco do que nós vamos estar falando. E eu quero que você esteja à vontade, aí, como a Maru falou, né? Você preparar e digitando as suas perguntas, você pode ir digitando todas elas, e nós vamos estar falando à medida que no final nós vamos juntar as duas perguntas aí, então você vai poder perguntar tanto para mim quanto para o Rogério, e nós vamos estar respondendo cada um de vocês. Tá? Deixa eu só deixar a apresentação aqui. Lá. Pronto. Opa, não é essa a tela. Mudando. Agora foi. Ok. Bom, gente, esse tempo que nós estamos vivendo é algo muito diferente para todos nós, né? Algo nunca experimentado pelo Brasil e há alguns meses nós só estamos falando desse chamado coronavírus, o Covid-19, e mudou muito a forma de agirmos, de nos relacionarmos e a forma de fazer negócio. Estávamos acostumados à correria, estávamos acostumados a receber cliente, a ir direto ao cliente, e de repente veio um bicho que os que acreditam na teoria da conspiração, foi criado pela China, o fato é que veio de lá, foi o epicentro disso, e que nos trouxe uma maneira completamente diferente de lidar com a vida, com coisas que nós estávamos acostumados e habituados a lidar. E eu tenho falado muito a respeito disso, como coach e falando
como consultor de perfil comportamental, ajudando no planejamento e no direcionamento de pessoal nas locadoras, que não há tudo ruim, nem tudo é ruim, né? O que nós podemos ganhar com o Covid-19? E nas palestras que nós tivemos aqui, o Paulo, o Henrique, trouxe uma maneira em que nós podemos nos organizar com os nossos tributos. Depois veio a Adriana falando o que nós podemos ganhar nesse tempo, né? Trazendo um cenário. Depois veio o Daniel e o nosso amado presidente da Analog também, o Reinaldo, e passando ali uma injeção de ânimo, mostrando o cenário internacional, como ele está reagindo, né? Após o Covid-19 em outros países, em outros continentes, na Europa, nos Estados Unidos, também na China, e dando realmente uma injeção de ânimo. Me alegrou muito quando o Daniel falou que nós vamos ver um crescimento em V, e eu acredito nisso também, que nós vamos ver o nosso cenário crescendo de uma maneira, a cadeia produtiva crescendo de uma maneira ascendente. Até então não sabíamos dessa outra crise que está surgindo agora do Moro, mas o fato é que nós precisamos estar preparados, e por isso que o tema, eu entendo que ele é muito conveniente agora, que é como vencer e como ganhar através com o Covid-19, através da resiliência. Algumas pessoas talvez possam perguntar o que é resiliência, o que resiliência tem a ver com o mercado de locação. E eu acredito que todos vocês, a grande maioria aqui, estão no mercado de locação porque são resilientes. E talvez nem saibam, né? Mas eu vejo e acompanhando que é um mercado de pessoas resilientes. Então eu quero dar aqui os meus parabéns a você, locador, e que não é fácil empreender e ter um mercado tão diferenciado como nós temos aqui no Brasil. Resiliência é uma palavra que foi emprestada não é uma palavra... Hoje, muitos os psicólogos, os palestrantes têm usado muito a palavra resiliência, mas ela é uma palavra que vem da física, né? O Rogério vai falar um pouquinho sobre isso depois, não sobre o tema resiliência em si, mas vai falar sobre a mecânica, né? Resiliência o ato é... Quando vocês já ouviram falar daquele travesseiro da NASA? Eu gosto muito de exemplificar aqui. Então, aqui eu tenho uma almofada com essa espuma, né, que ela tem uma determinada... O que é resiliência? Resiliência é quando um objeto sofre um determinado tipo de pressão, como essa almofada está sofrendo aqui, porque nós estamos sendo pressionados. O brasileiro tem sido pressionado, né? Os locadores têm sido pressionados, ora por clientes, ora por fornecedores, ora pela política, pela economia do país. A pressão, ela existe. E quando um material ele é resiliente, a resiliência fala que quando o material ele é espremido, quando ele é forçado, quando é exercido pressão sobre ele, ele tem a capacidade de voltar ao estado natural, né? E ele voltou. Então, o que é a resiliência para nós? O que isso implica na vida do locador? O fato é que essa é uma crise como nós nunca vivemos antes. Mas, com certeza, essa crise vai passar, né? E não há como falar de resiliência sem primeiro falar de um fator muito importante que é necessário para todos os locadores, que é agir com resiliência. E como é que você vai poder agir com resiliência? Você vai poder ser resiliente tendo inteligência emocional. E é uma das coisas que nós negligenciamos muito, né? Talvez o locador fale, não preciso saber lidar com gente, eu não sou psicólogo para poder tratar com inteligência emocional, para estar preocupado com a inteligência das pessoas, para estar preocupado com o que as pessoas acham, com o que elas sentem, o que elas pensam, né? Eu preciso entender de máquina, eu preciso entender de cliente, eu preciso entender de negócios. E só que os nossos negócios, eles são levados e conduzidos por pessoas. Então, nós precisamos entender de pessoas, né? Nós precisamos entender delas. E isso está cada vez mais notório. Nesse tempo de separação, nesse tempo de confinamento, como isso tem feito falta. Até as pessoas mais contidas, até as pessoas mais fechadas,
né, mais tímidas, hoje estão sentindo falta do contato, do cumprimento. Hoje nós temos nos cumprimentado com o cotovelo, quantas pessoas eu tenho encontrado e falam, não vejo a hora de poder abraçar, né? Então, o que nós podemos aprender com a resiliência frente ao corona? E eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre isso. Resiliência, ela vai ser estabelecida quando você conhecer a sua própria essência. E você, locador, você precisa conhecer a sua própria essência. É interessante que quando eu estou atuando e conhecendo as empresas para poder ajudar, seja numa contratação de um novo funcionário, numa entrevista, numa recolocação de funcionário, né, de participar dessa engenharia, de colocar as pessoas corretas na posição correta, né, eu tenho visto algumas coisas que têm me chamado a atenção. E eu quero compartilhar isso com vocês. Né? É necessário entender quais são os seus pontos fortes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você quiser fazer isso, eu quero que, se você tem papel e caneta aí, anote. Quais são os seus pontos fortes? Eu estou dizendo não da sua locadora em si, mas estou dizendo de você, gestor, eu estou dizendo de você, empresário, eu estou dizendo de você, encarregado, você que está aqui hoje, porque o dono da tua locadora, o teu patrão te convidou para estar aqui. Né? A resiliência, ela acontece quando você tem inteligência emocional, e a inteligência emocional está ligada ao autoconhecimento. Quanto que você se conhece? Quanto que você conhece da sua locadora? Né? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Esse tempo do Covid-19 tem nos mostrado o quanto nós somos vulneráveis. Algo invisível tocou a nossa nação e hoje nós estamos atemorizados, né? Sem saber muito bem o que fazer. Então, é necessário você, locador, você, vendedor, você que está fazendo prospecção, você que está fazendo cobrança, como a Paloma e a Thaís fizeram ontem, que eu brinquei que elas inflacionaram, porque foi muito boa a participação delas ontem. Precisa ligar para o cliente, entender que nem tudo é com você. Você, locador, você, gestor, você precisa entender quais são os seus pontos fortes, o que você sabe fazer com excelência, o que você sabe fazer com perícia, no que você é perito, e usar isso ao seu favor. Mas também reconhecer aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem tanta aptidão, né? Que são os seus pontos fracos. Então, a resiliência, ela só vai ser estabelecida e vai ser bem usufruída quando nós entendermos isso. Então, é necessário entender, né, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Porque muitas pessoas estão aí culpando o Covid. Estão culpando o corona. Não, porque essa crise, eu não estou conseguindo pagar os meus boletos, é por culpa do corona. Eu não estou conseguindo entregar e vender, é por culpa do corona. Os meus funcionários estão faltando, eles estão desmotivados, eles estão entristecidos, é por culpa do corona. Né? E por aí vai. Hoje tudo é culpa do corona. Amanhã vai ser culpa do Moro e do Bolsonaro. Né? Mas nós precisamos ter autorresponsabilidade. Porque o corona, na verdade, a crise, ela não é o problema, ela não é o motivo. A crise não está prejudicando a sua locadora, né? O andamento dela. A crise, na verdade, ela põe para fora aquilo que realmente acontece, aquilo que realmente está dentro de você. Então, o problema não é o corona. Para de viajar na carona do corona. O problema não é o corona, né? Ele só colocou em evidência aquilo que é real. Então, muitas pessoas estão preocupadas, desesperadas com a questão financeira. É fato que os negócios diminuíram? Sim. Mas eu posso falar por experiência, por andar e visitar os locadores e ver em loco, e eu sei que algumas pessoas podem concordar nisso comigo, é de ver que para alguns a crise não está tão forte, não está tão difícil, né? Locadores estão trabalhando, colocaram parte da equipe de férias, remanejaram alguma coisa ali, outra parte colocando em home office, mas as coisas estão acontecendo. Mas aquilo que já era problema antes do Covid, ele só foi agravado nessa ocasião. Então, esse momento,
que nós estamos sendo obrigados, literalmente obrigados, a nos confinar, a nos colocar numa condição em que a gente precisa dar mais atenção a outras coisas que muitas vezes passaram batido, está com certeza trazendo muitos benefícios. E eu quero que você tenha uma visão positiva, que você possa ver o bem oculto no coronavírus no Brasil. Então, eu quero que você se prepare para isso nesse momento. Dizia um sábio filósofo chamado Rocky Balboa, ele dizia que não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. Empreendedor, empresário, locador no Brasil sabe o que é apanhar. Mas ele tem que aguentar. A vitória não está, a conquista real não está. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto você suporta e seguir em frente. É assim que você ganha. Então, eu acredito que esse tempo do Covid-19 vai separar os homens dos meninos, né? Ou as mulheres das meninas. Não importa o quanto você bateu, não importa o quanto você sabe bater, não importa o quanto você é agressivo nas vendas, não importa o quanto você é agressivo no seu marketing, o que importa é o quanto você pode aguentar. E é necessário ter inteligência emocional, é necessário ter resiliência para entender agora e passar por esse período, porque com certeza ele vai passar. Ok? Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a habilidade que você tem de conhecer as suas emoções e também conhecer a emoção da sua equipe, do seu time, do seu grupo, né? Das pessoas que estão, dos seus funcionários, das pessoas que estão ali com você. Eu pergunto para você aqui, se você que é empresário, talvez esteja inseguro com essa crise, quem dirá o seu funcionário que não tem o tanto de informação nem de conhecimento que você tem, mas quando ele chega na empresa, e muitas vezes em algumas empresas o funcionário acaba chegando primeiro do que o patrão, ele chega e ele te vê chegando cabisbaixo, preocupado, ou ele chega e encontra você também cabisbaixo, preocupado, né, desmotivado. Como que a tua equipe vai estar e como que ela vai permanecer nisso, nesse tempo de incerteza e de insegurança? Por isso que a inteligência emocional. É necessário você ter inteligência emocional, entendendo os seus sentimentos e poder usar ele ao seu favor. Rodrigo, então você quer dizer que você está me dizendo para mim fingir que está tudo bem? Não, eu estou dizendo para você treinar. Treina a sua mente, treina o seu desenvolvimento. Vai ficar tudo bem. Mantenha a esperança, levante a cabeça. Porque aí você passa a motivação para a sua equipe. E a sua equipe motivada, ela vai poder produzir. E ela podendo produzir, ela vai poder trazer sustentabilidade para o seu negócio e para a sua locadora. Ok? Então, falar de inteligência emocional é isso. É você reconhecer as suas emoções e também reconhecer as emoções dos outros. Sabe, eu tenho me alegrado de ouvir alguns locadores me falando algumas coisas, né? De repente chegar o funcionário e falar, olha, eu estou precisando de ajuda, estou passando por um problema, acabou meu bujão de gás. Eu não tenho como comprar comida, acabou minha comida lá em casa. E alguns locadores fazendo ações já para poder servir. Porque se você não tiver esse olhar, essa empatia para o seu funcionário, você não vai conseguir entender, né? E não vai conseguir usufruir dele, do melhor que ele tem. Então, é necessário. Por que você fala de inteligência emocional, Rodrigo? Porque é necessário. Se faz necessário. Então, quando você tem inteligência emocional aguçada e apurada e treinada, você consegue extrair o melhor de si. Nesse tempo de crise, é o tempo de se reinventar. Nesse tempo de Covid, é o tempo de extrair o melhor de você. Locadores existem milhares no nosso país. Talvez centenas no seu bairro, na sua cidade. Mas o que você tem de melhor? Porque se você começar a trabalhar naquilo que você tem de melhor, extraindo o seu melhor, nós não vamos entrar no leilão de preços que tendem
que tem de levar ao mercado. Aí eu preciso vender, eu preciso ter faturamento, eu preciso ter caixa, então eu vou abaixar o meu preço e vou locar, e aí vai contaminando, prostituindo o mercado. Se cada locador tiver em mente, eu vou tirar o que tem de melhor em mim, qual que é o meu melhor como locador? Isso é usar a inteligência emocional. Eu não vou leiloar. Peraí, o meu serviço, o meu maquinário, né? Os meus motoristas, os meus carros, né? Eu entrego o melhor, então eu vou entregar o melhor. E quando você conseguir extrair o melhor de você, você consegue extrair o melhor dos outros, consegue extrair o melhor da sua equipe. Então, use a inteligência emocional ao seu favor. Nesse momento de crise, pare, respire um pouco. Respira. Respira, ouça os seus colaboradores. Ouça quais são os anseios, as dúvidas, os medos. Para que assim você possa extrair o melhor deles. Rodrigo, e como nesse tempo de crise extrair o melhor da minha equipe? Primeiro de tudo, você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa se conhecer e conhecer a sua equipe. Há alguns meses eu fui fazer e já aconteceu várias vezes isso, mas eu me lembrei, fui participar de um processo, uma das locadoras que eu atendo, um processo de seleção de funcionários, e uma das queixas que eu comecei a tratar no ambiente, quando eu comecei a tratar ali a locadora, é que havia um ambiente de desconfiança, né? Os donos da locadora tinham ali, e os funcionários trabalhando no mesmo ambiente, mas, sabe, eles dizem assim, não gosto de falar aqui, não gosto disso, eu vejo aquilo. E é interessante, qual é a comunicação que você tem feito? E isso me chamou a atenção. Se você transpira, inspira, gesticula desconfiança, é o que você vai colher dos seus funcionários. Então, é necessário ter inteligência emocional de quê? Agora eu estou no meu local de trabalho. Não é o local de eu discutir com o meu esposo, com o meu filho que está trabalhando comigo. Não é o momento. É o momento de eu estar aqui trabalhando, rendendo o melhor, tirando o melhor dos meus funcionários. Mas para isso você precisa entender que algumas falhas que existem em você, talvez falhas na comunicação. Então, a resiliência vai te fazer vencer tendo inteligência emocional. E aí você vai poder, com a tua inteligência emocional, poder extrair o melhor dos outros. Porque nem tudo é conosco, nem tudo é com você. Então, vamos caminhando aqui, prestando atenção nos comportamentos. Né? Você não é aquilo que você pensa que você é, você não é aquilo que os outros falam que você é, nem aquilo que os outros pensam que você é. A sua locadora não é nada disso. Você é o resultado das suas ações e comportamentos. É isso que a sua locadora é. Ela é vista não simplesmente pelos produtos. Você pode ter belos carros para fazer entrega. Você pode ter um belo site. Você pode ter um belo Instagram. Você pode ter uma comunicação visual muito boa. Mas nada disso vai falar mais alto do que os resultados. Entende? Como que você vai extrair o melhor dos outros se você não consegue extrair o melhor de você? Eu quero que você pense e que você liste aí. Se você estiver anotando, eu quero que você liste quais são as suas 3 melhores virtudes e quais são as 3 melhores virtudes da sua locadora. Nós estamos falando aqui, na grande maioria, com locadores. E quais são as virtudes? A gente tem uma facilidade de falar do problema dos outros. Né, da dificuldade do concorrente, da falha do concorrente, mas quais são as suas virtudes? Quais são as suas virtudes? Comportamento vão sempre gerar resultados. O seu nervosismo perante a sua equipe vai gerar resultados. A sua insegurança perante a sua equipe vai gerar resultados. A sua ousadia vai gerar resultados. A sua sabedoria vai gerar resultados. A sua empatia vai gerar resultados. O seu comportamento diante desse tempo vai gerar resultados. Então é um tempo de buscar segurança, olhar para o cenário de uma maneira mais
positiva. Acreditando, sabe, se você ligar a televisão, você escuta má notícia o tempo todo. O tempo todo o noticiário está passando má notícia. Mas como eu fiquei feliz, né, de ouvir o Daniel falando e dando ali vertentes de uma reação do mercado. Como eu fiquei feliz, como foi bom ouvir nesse tempo. Nós estamos aqui gerando, o nome desse ajuntamento que nós estamos fazendo, ele é anticorpos, ganhando anticorpos nesse tempo de crise contra o coronavírus. Então, como extrair isso? Como extrair o melhor de si, se você não consegue extrair o melhor, perdão, como que você vai extrair o melhor dos outros, da sua equipe, se você não consegue extrair o melhor de si? Seja criativo, busque criatividade, busque inovação nesse tempo. O que você pode fazer de melhor? O que você fazia de melhor lá atrás e que você pode fazer hoje? Então, agora sim, eu quero que você pegue uma carona no Corona. Eu quero que você veja o que você pode ter benefícios, porque existem inúmeros benefícios nesse tempo de crise. Inúmeros benefícios. Qual é a carona que você pode pegar agora para fazer da sua locadora um diferencial no mercado? O que você pode fazer? Quais serviços que você pode prestar? De novo, olhe para as suas virtudes. Olhe para as virtudes que a sua equipe tem, que os seus funcionários têm. Olhe para a energia que você tem levado para a sua equipe. O que você tem conduzido nesse tempo? O que você tem mostrado nesse tempo? Qual é o semblante ao entrar na sua empresa? Como você tem se portado? Né? Olhando lá atrás. Então vamos pegar uma carona agora no Corona, agora para tirar benefícios através da resiliência. O primeiro deles que eu quero falar é uma coisa que aconteceu que todos nós fomos obrigados a fazer. Desacelerar. Desaceleração. Nós vivemos num mercado muito frenético. O cliente liga, eu quero agora. Né? As meninas ontem falando de inadimplência e do comercial e do contas a pagar, do contas a receber, né? Do financeiro, e o cliente, o vendedor está ali para bater meta, e aquela correria, e ele liga e fala, olha, você tem que liberar agora, porque eu preciso alcançar, olha, minha meta precisa para ser batida, então resolve agora, passa esse cadastro rápido, o tempo todo correndo. Mas através do vírus nós fomos obrigados ao quê? A desacelerar. Quantos locadores diminuíram a frota? Colocaram os motoristas, entregadores, né? Deixaram ali. Então, nós somos obrigados a desacelerar. E é interessante, quando nós desaceleramos, nós temos uma visão melhor das coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de viajar. Eu gosto muito de dirigir, viajar de carro. E alta velocidade, você olhar pela janela, você não percebe. Mas quando você desacelera, você começa a notar algumas coisas. E eu tenho certeza, eu não sou vidente, não sou bruxo, mas nesse tempo de desaceleração, você viu muita coisa na sua empresa que estava fora do lugar. Você viu atitudes erradas. Você encontrou equipamentos que você achou que não tinha mais. Peças. A desaceleração proporciona isso, uma visão mais apurada, mais aguçada. E por que não levar essa desaceleração pós-Covid? Acelerar nos momentos corretos. Olha o que o Covid também trouxe. Hoje você está tendo mais tempo e contato com a sua família. Olha o que você está ganhando. Talvez hoje você está tendo a oportunidade de trazer a sua esposa, o seu marido, os seus filhos para a empresa, para sonhar, para visualizar as coisas junto com você. Momentos de qualidade com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. Você está tendo tempo de desenvolver humildade, porque por maior que o locador seja nesse tempo, ele percebeu que ele também não é nada. Ele percebeu que, poxa, eu preciso, eu dependo. Então, você precisa desenvolver ainda mais essa humildade.
É um momento de estabelecer e exercitar a generosidade. No nosso grupo aqui, nas nossas palestras mesmo. Nesse webinar está acontecendo isso. Nós terminamos falando de assistência social. É um tempo de você desenvolver gratidão, de você ser grato às pessoas que estão ao seu lado. Rodrigo, por que você está falando tudo isso? Porque tudo que nós estamos falando aqui, ligado a você, está ligado à sua empresa. Está ligado ao seu negócio, está ligado à sua locadora. É o momento de você desenvolver gratidão. É o momento de você se lembrar de quem está estendendo a mão para você nesse momento de crise. É o momento de você ser grato ao fornecedor que vendeu para você no momento em que você não tinha condições de pagar. E hoje você pode exercer generosidade. Não deixando a pessoa que te fornece, o fornecedor de lado. Mas nesse momento de crise também entender que ele precisa. E desenvolver a gratidão para isso. Então, eu vi que algumas pessoas perguntaram, né, para a Adriana, inclusive, esse momento é o momento de demitir? Eu vou dizer a minha opinião para vocês. Eu vejo que talvez seja um momento de você analisar, não demitir por demitir. Eu vi que algumas pessoas falaram assim, a gente precisa demitir, eu vou ficar só com aqueles funcionários que fazem tudo. Eu vou ficar com aquele funcionário que ele dirige, que ele entrega, que ele conserta, que ele é mecânico e que ele faz tudo. Vou ficar com ele, porque não dá para mim ficar com muita gente hoje, porque a crise está me obrigando a dispensar funcionários. E eu quero te dar, fazer um alerta aqui. Eu vejo que talvez por essa desaceleração, tem um microfone aberto. Por essa desaceleração aqui, você teve a oportunidade de ver quem está produzindo e quem de fato não está produzindo. E talvez você pense, eu vou demitir. Licença só um pouquinho, Rodrigo. Por favor, Oi. eu estou conseguindo descobrir quem é que está com o áudio aberto. Eu peço para dar uma olhadinha. Quem está com o áudio aberto, fechar, por favor. Ok. Acho que fechou. Legal. Desculpa, tá? Nada, tranquilo. Então, esse é o momento de demitir? Não, eu vejo que é um momento de você analisar. Talvez você tenha olhado, e alguns locadores perceberam isso. Realmente, eu estou com a minha equipe inchada. Eu não precisava de tanta gente. Ou talvez você possa diminuir custos. Poxa, o meu funcionário, eu escutei isso de um locador. Ela falou assim para mim, eu tenho uma funcionária que está arrebentando de produtividade trabalhando em casa. E olha, se você colocar, hoje você está tendo uma oportunidade, talvez você seja avesso à tecnologia. Mas todos aqueles que não entraram no meio tecnológico tiveram que entrar agora, forçadamente. E talvez agora, por desacelerar, você teve a oportunidade de ver que vale a pena ter um funcionário trabalhando na casa dele. Então, talvez você vendo que a sua equipe está muito inchada, eu vejo que esse momento não é um momento de demissão, simplesmente pensando em custo, em receita, em folha de pagamento. É um momento de análise. E cuidado com os funcionários multitarefas. Todos aqui usam uma câmera de celular, correto? Você tem um celular na mão e você usa a câmera. E a câmera tem algo chamado foco. Quando você tem algo muito aberto, quando você foca em tudo, a foto não tem qualidade, mas quando você coloca foco em algo, isso traz qualidade. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você foca expande. Se você tem um funcionário que ele é muito bom de tarefas, ele executa tudo, está fazendo tudo, ele sabe fazer de tudo, ele vai falhar em algum ponto. E aí, com certeza, ele vai te decepcionar porque você gera expectativas nele. Então, cuidado com os funcionários multitarefas. Eu falo cuidado com o funcionário pato. Eu gosto de fazer essa dinâmica aqui, essa alusão, essa metáfora. Pato voa? Voa. Pato anda? Anda. Pato nada? Nada. Mas a pergunta que eu te faço é, o que ele faz com perfeição? O voo é de 1 metro, o andar é desengonçado
e o nado não é perfeito. Então, cuidado com funcionários multitarefas. Eu estou caminhando para o final aqui, então eu quero te mostrar essa imagem aqui para que você possa entender um pouco de perfil comportamental. Nesse tempo de desaceleração, é muito importante você entender quem é e onde está a sua equipe. Talvez você já tenha visto esse quadro. Esse é um quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E eu quero compartilhar com você uma história, uma lenda que se existe por trás da pintura deste quadro. Hoje, pela desaceleração, talvez você tenha olhado para os seus funcionários de uma maneira diferente. Talvez você tenha percebido coisas que passavam batido, porque você estava correndo o tempo todo. Talvez você tenha percebido por esse funcionário não estar rendendo do jeito que eu rendia. Olha, o serviço dele está escondido aqui. Se eu deixar só esse funcionário aqui, talvez eu não tenha. Talvez você tenha olhado isso. E por que dessa foto? Eu chamo isso de código da Vinci. Como conhecer a sua equipe? A lenda conta que o imperador pediu para que o Leonardo da Vinci fizesse esse quadro. E ele demorou. Ele foi pintando esse quadro e ele começou a demorar para entregar. E o imperador, o rei ali, ele ficou incomodado com aquilo. E ele foi cobrar. Ele falou, esse quadro precisa ficar pronto, esse quadro precisa ficar pronto. E o Leonardo da Vinci, ele acelerou a pintura e ele tinha feito todos os rostos. Só que faltaram 2. Faltou o rosto de Jesus e o rosto de Judas. Judas, uma figura enigmática, ele é uma figura que ele queria que representasse o mal, então tinha que ser um rosto mau, um rosto maléfico, de uma pessoa traidora que mostrasse isso. E o rosto de Jesus, uma figura de ternura, de amor, de caridade, de humanidade, de perdão, de aceitação. E ele tinha usado algumas pessoas como modelo. E como o imperador foi lá e pressionou ele para que ele terminasse isso, deu um prazo para ele, ele decidiu sair correndo, e ele saiu correndo. E ele andando pelas ruas, ele falou, eu preciso encontrar um rosto angelical para representar Jesus. E ele encontrou um jovem bem vestido, né, com rosto, cabelo, um olhar angelical, um semblante de mansidão, de calma. E ele convidou esse jovem e falou, escuta, eu preciso de você para modelo. E ele levou o jovem para lá e usou ele como modelo. E ele pintou Jesus. Só que ele não conseguia encontrar, porque quando ele achava uma pessoa que ele achava, esse daqui tem a cara perfeita para Judas, ele falava, não, eu estou julgando, como é que eu posso dizer que essa pessoa é má desse jeito? E precisou o imperador cobrar ele mais uma vez, a ponto de ameaçá-lo. Então ele correu, ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou para uma taberna, e ele foi para uma das piores tabernas da região, e ele falou, vou procurar a pessoa mais embriagada, E ele encontrou um cara na sarjeta, sujo, mal cheiroso, rosto machucado, porque tinha bebido e batido a cabeça e tal. E ele falou, é você mesmo. Ele levou essa pessoa desacordada, e essa pessoa mal conseguia ficar em pé. Ele, com muito esforço, ele conseguiu colocar a pessoa na posição para pegá-la como modelo para pintar o rosto. E quando ele estava fazendo isso, ele ouvia esse cara, essa pessoa, né, balbuciar, dizendo, eu já tive nesse lugar. Eu já tive aqui. E o Leonardo da Vinci, diz a lenda, e fala, fica quieto, não atrapalha, não me atrapalha, eu vou te pagar, fica quieto. E essa pessoa foi fazendo, e foi se passando as horas, e a embriaguez foi passando. E quando o Leonardo da Vinci estava para terminar a pintura, essa figura se levantou e falou, eu já estive aqui. Ele falou, como você já esteve aqui? Já esteve aqui. Eu nunca que eu ia esquecer de uma pessoa com mau cheiro como o seu. Eu nunca que eu ia esquecer uma pessoa com essa fisionomia tão horrível. Até que ele fala, não, eu já estive aqui sim. E eu sentei aqui, o Senhor me usou para pintar o rosto dessa pessoa aqui. E essa pessoa que ele apontou era justamente a figura de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós olhamos o estereótipo. Muitas vezes nós pegamos uma folha de currículo e dizia um professor meu, dizia assim, tinha um professor que falava para mim, Rodrigo,
papel aceita tudo, inclusive aquilo que nós fazemos no banheiro. Às vezes você olha para um currículo, às vezes você olha para uma ficha, mas você não olha para os comportamentos. E é necessário, você como gestor, se você não entender disso, você precisa ter alguém que entenda disso, que entenda das pessoas corretas, nas funções corretas. Nesse tempo de desaceleração, é o tempo de você olhar para a sua equipe, olhar com um olhar mais aguçado, para tentar entender quem são e se aquilo que eles estão fazendo condiz com o seu perfil. Porque ontem foi bem interessante aqui, eu vi o Douglas colocando, e aí? Eu não sei se o Douglas está aí, está ouvindo, né? Mas e aí? Me fala aí, meninas, o que vocês acham? O vendedor tem que cobrar o cliente? Não. Você precisa entender o perfil dos seus funcionários. Porque às vezes você está colocando uma pessoa que tem perfil de cobrança para vender. Não vai dar certo. E se você colocar o vendedor para comprar, você vai falir a tua empresa. Nós precisamos entender. Às vezes você, nesse período de tirando o pé do acelerador, você teve uma capacidade, um tempo para olhar melhor para a sua equipe. E a resiliência de você sobreviver a esse tempo do Covid-19 vai te trazer um grande benefício. Preste atenção. De gerir a sua equipe. O que é melhor ter na sua equipe aqui? Eu vou encerrar com um vídeo já passando a bola para o Rogério. O que você prefere? Ter uma equipe de especialistas, de peritos, ou centenas de pessoas que fazem tudo? Não, esse funcionário aqui, ó, ele conserta máquina elétrica, ele conserta a máquina a combustão, ele dirige, ele aluga, ele fecha contrato, ele faz compras, ele faz tudo isso. Às vezes você olha para um funcionário, eu já ouvi muitas vezes, mãe, eu queria, se eu tivesse 10 funcionários iguais a esses daqui, a minha empresa seria outra. Eu pergunto, será? Será? Você precisa ter especialistas. Você tem mais confiança quando você está com um problema no coração em passar em um clínico geral ou em um cardiologista? Você tem mais confiança em uma pessoa para cuidar das suas finanças? Uma pessoa que é boa de matemática ou uma pessoa que tem formação em ciências contábeis? Como que está a tua equipe? Será que não é a hora de mexer naquele funcionário que você colocou ele para ajudar? Será que não é a hora de realocar, de repente dispensar aquele sobrinho que você colocou para ajudar ele, mas que hoje talvez está prejudicando a sua empresa? Esse tempo de desaceleração deve te trazer isso. Então, eu sei que talvez tenha corrido aqui, tenha falado muito, mas se você tiver perguntas, você pode anotá-las aí e no final a gente vai fazer um ping-pong e vai responder as suas perguntas. Se você quiser perguntar sobre gestão, sobre contratação, sobre como entender o funcionário, sobre como entender as necessidades, como extrair o melhor, eu estou aqui pronto para responder. Então, quero passar esse vídeo aqui e assim que terminar o vídeo, passar a bola para o Rogério. O que você prefere? Ter especialistas ou um time de muita gente cheia de vontade? Isso daqui é a seleção do Japão, 3 jogadores da seleção do Japão contra 3 crianças. 100 crianças cheias de vigor, de vontade, de desejo, né, de fazer um gol e de ganhar de 3 jogadores da seleção japonesa. Olha o que a perícia faz. Tenha resiliência para ter uma equipe como essa na sua locadora. Eu termino minha parte por aqui. Rogério, manda bala.
Boa noite para quem eu não consegui saudar, né? Mais uma vez eu sou grato de estar aqui. E ouvindo, né, o Rodrigo, ele mencionar sobre o termo resiliência, eu acho que faz muito sentido e fica até difícil, né, de qualquer um de nós, né, que estamos ouvindo, entender, né, ou pensar que não se necessita, né, de um processo de mudança, né? E quanto mais ele falava, eu enxergava uma mudança, né, de, de entendimento de dentro para fora. Então, é uma mudança interior. Então, essa resiliência que ele está falando do desenvolvimento de pessoas. E eu quero pegar, na verdade, com ênfase no que ele está falando, eu quero poder falar um pouco sobre resiliência, mas a resiliência é voltada para o termo da física, ou seja, a física vai dizer que a resiliência é o comportamento de um material que, uma vez submetido a uma pressão, a uma deformação, ou qualquer coisa que vai de encontro a ele, ele tem a capacidade, né, de voltar ao seu estado natural, ou seja, ele tem a capacidade de voltar ao que ele era. Então, entendendo, na verdade, até esse momento que estamos vivendo, né, de Covid-19, coronavírus, e tudo isso que tem se propagado, pandemia, né? Já faz mais de 40 dias, né, que as pessoas estão confinadas, algumas pessoas 50%, 30%, outras pessoas 100%, tem pessoas que não pararam, mas entendendo esse momento, eu acho que faz muito sentido, até eu mesmo, né, eu comecei a pensar, eu falei, e agora? O que fazer, né? Porque se formos pegar na história, nem no período da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, houve um momento em que a população e as pessoas tiveram que ficar nessa situação, né? Pessoas saindo dos seus empregos, pessoas ficando confinadas, né? Em função de um vírus. Então, na verdade, eu vi até um dos presidentes falou, e eu achei muito, muito rico, né? Acho que faz todo sentido. Na verdade, não houve um aviso prévio, não houve uma informação, uma notificação, foi algo abrupto que chegou e caiu como uma bomba atômica. Essa bomba atômica, ela caiu e ela não deu um aviso prévio para ninguém, não deu aviso para o locador, não deu aviso para o cliente, não deu aviso para o mecânico, para o motorista, ninguém ficou sabendo, ninguém teve como se planejar, né? Não houve tempo de planejar. Quem correu e se salvou, quem se escondeu, quem investiu. Então, na verdade, nesse momento, falando de resiliência, eu fiquei pensando, com olhar, né? Com um olhar de resiliência, né? Entendendo que nós, né, somos compostos de matéria, e essa matéria, ela tem uma propriedade. O Rodrigo falou sobre o desenvolvimento pessoal, intelecto. Só que eu quero falar sobre a capacidade da resiliência de atitudes. Porque eu posso ter uma resiliência, ou seja, uma característica de não deformar o meu caráter, mas e qual é a minha atitude? Então, hoje eu quero falar sobre atitudes, atitudes que transformam, atitudes que podem mudar o seu negócio. Então, eu vou pegar e vou contar alguns cases de sucesso referente dentro da história, até para vocês entenderem, né, aquilo e como eu tenho visto, porque nós podemos enxergar essa situação de Covid de duas formatações. Eu posso enxergar a Covid-19 como, puxa, acabou, é o fim do meu negócio, né? Eu não tenho capital, eu não guardei, eu estou com um monte de máquina parada, eu estou com um quadro reduzido, eu pago aluguel, e eu fico pensando, ok, isso é uma preocupação. E, na verdade, eu posso olhar com outros olhos, ou seja, quais são os óculos que eu estou olhando? Com os óculos de crise, né? Que vai dar errado, ou eu estou olhando com os olhos de depressão, ou estou olhando com os olhos de que vai dar certo. Ou seja, como é difícil olhar, né? Em meio a um momento de crise, né? De pandemia, que as pessoas elas têm cada vez mais medo de investir, como que eu consigo olhar com um olhar de crescimento? Então, eu fiquei pensando, e isso é uma característica que todos nós, de alguma forma, empreendedor, temos e carregamos, né? E é a característica de não desistir. Muitas vezes falam que está ruim, mas e o que está bom? Buscamos a excelência, correto? Só que eu acho muito interessante a visão de entender o momento. Então, o momento eu posso pensar que, de repente, o momento é um momento de não investir, de não fazer nada, de parar, mas, de repente, eu posso enxergar que é um melhor momento para se fazer algo. Só que fazer o quê? Porque eu entendo que precisamos entender o mercado. Qual é a necessidade do mercado? Qual é a necessidade do nosso cliente? Então, eu pensando nisso, eu fiquei pensando, eu falei, qual é o tempo agora? É um tempo que, de repente, as pessoas elas não vão precisar
de uma assessoria, de uma consultoria, de uma mentoria, elas não vão precisar disso, porque o momento é de recessão, é uma pandemia, as pessoas estão confinadas, e eu fiquei olhando com esses olhos, uns olhos de... Ajustei o meu óculos como um óculos de... Puxa, não vai dar certo, né? Eu preciso... Só que eu comecei a pensar, eu falei, pelo contrário, na verdade, agora eu entendo que é o melhor momento para se implementar ferramentas, técnicas e métodos para voltarmos, ou seja, eu tenho falado muito, né, sobre uma retomada. Eu acredito fortemente sobre uma retomada. Então, pensando, né, na questão da resiliência, vamos pensar que nós, como corpo, né, somos como uma mola. E a mola, ela é feita, chamado de aço mola. Ela tem uma propriedade mecânica que ela é temperada e ela, olha só o conceito, né, dentro da mecânica, né, ela é temperada, ela é submetida a uma alta temperatura, após ela resfriar e depois é dado um tratamento de revenimento. Então, ela consegue ter uma característica particular. Qual é a característica particular que a mola ela vai exercer? Ela vai exercer uma característica de ser comprimida. Todos vocês, de alguma forma, têm uma mola de uma caneta. Você abre a caneta, você vai ver que tem uma mola lá. Então, quando você pensar em resiliência, pensando na parte física, vocês olham para essa mola de caneta e vocês veem a ação que ela exerce, né? Ou que ela sofre, porque ela vai ser comprimida e quando você para de pressionar ela, ela volta ao seu estado natural. Então, eu entendo que a resiliência hoje, para você, para mim, todos os locadores, empresários que estão me ouvindo agora, é um ponto fundamental para a continuidade dos nossos passos, entendendo a necessidade do mercado, porque muitos pararam, muitos estão parados. Mas e nós? O que nós podemos fazer? Então, eu entendo que é a melhor oportunidade que temos. Eu quero citar alguns cases, que eu não sei se algum de vocês vão conhecer, mas se precisar, eu explico após, tá? Quem já ouviu falar da Coco Chanel? Coco Chanel foi uma estilista. Ela foi uma francesa e pós Primeira Guerra Mundial, ela teve uma ideia, né? Ela entendeu o mercado. As mulheres usavam roupas muito cheias, né? E bem decoradas e bem adornadas, né? Com altos relevos. E ela pegou um conceito e ela fez o seguinte, ela falou, ela enxergou a oportunidade. Eu acho que é muito interessante enxergarmos uma oportunidade. Então, ela olhando essa oportunidade, ela puxa, e ela é uma estilista, ela pegou o conceito de alguns detalhes da moda masculina e ela implementou nesse conceito de moda feminina. E o que ela fez? Ela usou alguma habilidade diferente? Ela usou uma técnica diferente? Não. Ela usou a especialidade dela. Então, é isso que eu quero frisar, né? Se reinventar, o fazer novo, na verdade, não está ligado a eu mudar a minha forma, né, de trabalhar. Na verdade, é eu ajustar aquilo que eu faço e a forma que eu faço para obter o melhor resultado. Então, o que ela fez? Ela pegou um conceito de roupas masculinas, implementou e ela desenvolveu o primeiro saia e blazer feminino, que hoje, até hoje, é comercializado, né? Então, na verdade, e por mais de décadas, né, ela conseguiu perpetuar o nome da marca. Então, hoje é uma marca de grife. Então, eu acho muito interessante esses cases de pessoas, tudo bem, que são de segmentos totalmente distintos, mas o que me chama a atenção é a resiliência, né? É a capacidade de não mudar, né? O mercado mudou, mas o que eu fiz para mudar, para me adequar a essa demanda, fazer um molde referente à demanda que meu cliente está querendo. Então, até um exemplo que eu quero citar da Nestlé, que conseguiu desenvolver o café na época que não se tinha café e os Estados Unidos estavam numa crise que não, da noite para o dia, né, as empresas, chamada Quinta-feira Negra, da noite para o dia as empresas elas não teve um aviso prévio também e quando amanheceu as empresas não valiam mais nada, a bolsa de valor ela foi comprometida e ela teve que desenvolver um café que até hoje é desenvolvido, é um dos pilares mais fortes que a Nestlé tem, é o Nescafé. Então, eu estou citando esses exemplos. Mesma coisa eu posso falar da Toyota. A Toyota, após a Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu ter uma necessidade, né? Assim como nós, ela teve uma necessidade de se reinventar, ou seja, fazer, qual que era o segmento dela? Ela fazia carros. Ela deixou de fazer carro? Não, pelo contrário, ela continuou fazendo carro, mas qual foi a forma que ela fez o carro? Então, eu acredito que a forma como nós enxergamos, assim como o Rodrigo estava falando, de resiliência humana, né, de pensamentos, de sentimentos, isso é muito importante, é fundamental. E eu não posso dizer que isso não faz parte do processo. Por isso foi pertinente ele começar nessa introdução para nós,
Mas eu penso que essa parte de atitudes, porque eu posso ter uma boa ideia, eu posso ter um bom pensamento, eu posso ter um bom planejamento, mas se nós não tivermos uma ação, isso compromete toda a nossa estrutura e todo o nosso projeto. Eu quero estar compartilhando com vocês uma apresentação. Então, tá. O que ganhar com a Covid-19 através da resiliência? Então, como eu já tenho falado, é um momento que eu posso olhar de duas formas, né? Eu posso olhar como eu vou comprometer o meu negócio, a minha locadora, eu vou segurar todo o investimento, eu não vou mexer com isso agora, ou eu posso olhar como oportunidade. Só que essa oportunidade, quando eu falo da parte prática, aí eu vou voltar para dentro da locadora, né? Eu vou olhar mais de perto, eu vou dar uma olhada nas questões que de repente não foram vistas, né? Nós vimos falar sobre a questão tributária, financeira, cobrança, a parte de mentoria e desenvolvimento, mas uma parte que eu queria abordar, e a parte que eu sou especialista, é a parte dos processos, a parte da qualidade. Porque a qualidade, ela vai ser subjetiva, né? Para cada um vai ter um padrão de qualidade, mas todos nós, de alguma forma, a qualidade, nós prezamos pela qualidade. Quando pedimos para fazer um serviço, uma manutenção, ou vamos comprar alguma coisa, muitas vezes não nos atentamos ao valor que vai ser investido, mas sim nós prezamos pela qualidade, a satisfação da qualidade. Então, nesse momento, eu acho que um dos focos seria o quê? É voltarmos, né, para a qualidade daquilo que fazemos, né? Então, eu volto para dentro da locadora. E eu quero atuar em 3 áreas, né? Um exemplo referente à resiliência, né, que eu acabei de falar para vocês, que é a característica que temos, né, de não mudar, né, de não, por mais que tenhamos qualquer tipo de deformação, né, é a capacidade de permanecermos, né, e não alterar, né, o estado natural. Então, isso é um exemplo da mola que eu falei para vocês, é um exemplo que cai, e eu entendo, né, que é a visão de um locador, de uma locadora, né, que não desiste. Só que eu quero citar com vocês alguns passos que seria muito fácil eu ficar falando de teoria e teremos argumentos para falar sobre a teoria, mas eu queria trazer algo e deixar claro alguns pontos, né, de ações que você, locadora, vocês que estão envolvidos diretamente todos os dias, né, vivendo, respirando isso, vocês possam ter ferramentas, possam ter uma noção, um norte do que fazer, de como obter, como ter o resultado, porque em momentos de crise, momentos que todo mundo restringe os investimentos, como é difícil, né, de repente conseguir ter um capital, de repente conseguir diminuir a questão que eu acho que é fundamental. Hoje eu quero falar muito forte sobre desperdício, né? E os desperdícios eu vou atuar em 3 partes, né? Eu quero atuar na parte da gestão do estoque, porque eu observando e atendendo alguns clientes do segmento, eu observei que dentro dos estoques nós tínhamos um problema muito sério de não ter identificação e não saber o que nós tínhamos, né? Então, quando tinha uma necessidade, era aquela, puxa, precisa, vamos procurar. E se perdia muito tempo, né, procurando. E isso impactava, lógico, a parte de manutenção, que, por sua vez, impactava a parte comercial, que infringia diretamente a logística. Então, acaba comprometendo toda a estrutura. Então, pensando na gestão de estoque, como é que eu vejo o estoque da minha empresa? Uma vez que eu penso na resiliência, o meu estoque, ele tem essa característica, né? Como estamos passando por um momento de pandemia, de sofrer esse impacto e conseguimos ter um resultado diferente, numa visão, numa gestão à vista. Então, assim, pensando na questão da gestão do estoque, como eu, locador, eu tenho enxergado o meu estoque e qual a importância que ele tem para o funcionamento da minha empresa. Então, é um dos pontos que é muito importante, porque é do estoque que vai sair a necessidade das minhas compras. Quais são as minhas necessidades? E eu caracterizo o estoque como eu posso dizer, uma pequena goteira. Vamos somando essas goteiras, né? Você, locador que está me ouvindo, vamos somar essas goteiras e entender, né, de fato, onde que está, né, o meu desperdício. Lembrando que o foco vai ser desperdício, focado em tempos de crise, né? Essa bomba que caiu sem aviso prévio,
vamos focar no desperdício, redução do desperdício, né? Aonde que é o meu desperdício? Porque muitas das vezes eu tenho peça no estoque. E o meu mecânico, o meu responsável pelo estoque, pelo almoxarifado, ele não consegue enxergar e ele faz um pedido de compra, então eu acabo tendo duplicidade. Só que se eu não controlo isso, se eu não consigo visualizar isso, o quanto eu estou deixando parado, né? Nesse momento de crise, que eu preciso ter o meu capital se movimentando, né? Eu não posso ter um capital retido. Então, eu tenho peças paradas, eu tenho componentes parados, máquinas paradas, que de repente poderia ser revertido em uma outra formatação, que poderia ser revertido em máquinas, que poderia ser revertido na parte comercial ou até na própria estrutura, poderia ser salvaguardado. Então, pensando no estoque, olha como é importante eu entender a da peça que eu tenho, se eu tenho, né, a necessidade de, porque isso está ligado diretamente a compras, e saber quanto tempo, se eu precisar, de repente, o meu fornecedor ele consegue me entregar. Eu não tenho um estoque, meu fornecedor me entrega em um dia, está gerando um estoque para mim. Então, é entender, na verdade, como que o estoque ele pode comprometer toda a estrutura da minha locadora, ok? E o segundo passo seria a parte da manutenção. A manutenção, ela vai ser primordial. Em que sentido? Porque se o meu equipamento não estiver conforme, consequentemente eu vou ter problema. Muitos de vocês, e eu acompanhei isso, eu achei interessante, né? Quando eu comecei a atuar na área de locação, e eu fiquei pensando, né, e acompanhando, por quê, né? Muitas vezes o equipamento ele foi feito a manutenção, foi gasto um tempo com ele, uma ordem de serviço referente àquela manutenção, e quando pensa que não, aquele manutenção ele vai para o cliente, e naquele momento de uso, poucas horas de uso, dias de uso, aquele equipamento ele tem que ser substituído. Por quê? Porque, lembra que eu falei no princípio sobre a questão da qualidade? Então, olha como a qualidade, se eu não tenho ela, ela pode impactar diretamente o meu negócio, porque qual é o nível da manutenção que eu tenho feito, os meus equipamentos? E como eu tenho acompanhado e como eu garanto essa qualidade para o meu cliente? Porque eu fico imaginando a insatisfação, né? Eu até acompanhei a insatisfação do cliente porque ele teve que fazer uma parada. E dentro do cronograma dele, acabou comprometendo. Então, como você, locador, consegue garantir que sua manutenção, ou seja, os seus equipamentos que estão sendo feito, né, e verificado a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, como que tem sido feita essa manutenção? Como que temos acompanhado? Então, é um dos pontos que eu tenho atuado fortemente, porque uma vez que eu não controlo a manutenção, eu tenho um excesso de tempo, eu tenho desperdício e eu tenho problema de qualidade. E isso é um problema que acaba comprometendo, não é o mecânico, não é a equipe mecânica, é a locadora. É o seu nome. É o nome da locadora que acaba sendo comprometido com um padrão de qualidade. E alguém chegar e falar assim, puxa, eu aluguei o equipamento, mas direto dá problema, tem que trocar. Então, na verdade, eu vou pensar em desenvolver outra sistemática, eu vou comprar. Então, na verdade, de repente, eu estou prejudicando o meu negócio. Por quê? Uma observação, estar atento, né, ao locador, aquele que está alocando, né, o equipamento, porque é muito importante termos a noção de que a manutenção é um ponto vital. Porque se eu tiver uma manutenção conforme em dia, na verdade, eu vou conseguir ter um bom resultado daquilo que eu estou fazendo. E eu acho que é muito importante entender o tempo, né? Eu sempre vou frisar muito sobre quanto tempo, né, eu gasto, né? Quanto tempo é gasto para se desenvolver essa manutenção. Porque se eu não controlo, eu posso fazer a manutenção em um dia. Mas se houver o controle e eu tiver toda a minha necessidade, tudo aquilo que eu preciso, eu posso fazer em horas. Então, na verdade, onde que está o desperdício, né? Será que o meu mecânico, a minha unidade mecânica, né, de manutenção, ela está sendo eficiente? Ela está sendo produtiva? Então, eu começo a entrar no âmbito de produtividade. Por quê? Quantas máquinas eu consigo fazer? Quantas furadeiras eu consigo fazer? Quantas bitoneiras eu consigo fazer? Eu sei que pode se dizer, porque manutenção, sempre ouço falar, né? Manutenção relativa. Mas qual é o meu checklist, né? O que eu tenho que fazer? Porque um exemplo, né? Eu peguei um motor de indução e eu tenho que fazer a substituição desse motor de indução. Eu fui lá, peguei o motor no estoque, dei baixa, ok.
Só que lá eu não peguei os outros componentes, ficou faltando um parafuso. Aí, nesse meio de tempo, o que que eu fiz? Eu deixei o motor na minha bancada e eu voltei para pegar o que faltou. E nesse meio de tempo, eu encontrei um funcionário e fui falar sobre o jogo que passou na semana passada. Então, olha só, peguei os parafusos, voltei, só que o desperdício de tempo, que acabamos não computando, né? E temos isso por normal. Então, entendendo uma nova modalidade, né, de pensamento, isso já não é classificado como normal, porque precisamos extrair o máximo da nossa manutenção, pensando em eficiência e produtividade. Então, a manutenção, ela precisa ser bem ajustada. Se a sua manutenção está ok, perfeito. Mas ainda assim, eu convido, né, fazer uma visita, olhar, né, o que pode ser melhorado, porque eu acredito muito no Kaizen, né? É um método, né, uma filosofia que nos ensina, né, que tudo pode ser melhorado. Se está bom, pode ser melhor. Se está eficiente, eu posso ser muito mais eficiente. E eu quero entrar agora, terminando a parte da mecânica, eu quero entrar agora na parte que eu acho que é, em suma, eu acho que é um diferencial competitivo. Nos dias de hoje, a logística, a sua frota, a sua entrega, os responsáveis, ela tem suma importância, de extrema importância a sua abordagem, né, e a sua gestão. Porque a logística, por muitos anos, eu observando a logística, ela foi colocada em segundo plano, como controle de frota e carga, descarga, isso se tornava um pouco relevante. Mas hoje, mais do que nunca, eu vejo que a logística ela tem ganhado uma força muito grande, porque hoje a tecnologia ela tem destruído, né, o modelo tradicional de trabalho e eu tenho software para todo lado. E, na verdade, hoje, o meu diferencial competitivo nas grandes empresas e nos grandes negócios é a logística, né? Qual é o tempo que eu entrego? Qual é a qualidade que eu entrego? Então, a minha logística, ela é extremamente importante. A minha estratégia, né, referente à logística, ela é muito importante, porque se eu tiver atento, né, à demanda que temos e como eu tenho que atuar nessa demanda, conseguiríamos ter um resultado melhor. Um exemplo, né, eu quero dar algum exemplo de um cliente que eu atendo, com a sistematização e algumas ferramentas que foram implementadas, né, nessa logística, essa locadora, eu acho que é muito interessante isso que eu estou falando, porque eu não estou falando de um conhecimento empírico, né? Foi algo que foi feito, né? Eu participei, eu acho que é muito interessante essa propriedade, né? Porque o resultado, ele é real, não é algo fictício, né? Não é falando eu acho, não. Esse resultado acontece. E com o ajuste dessa logística, né, desse planejamento de rota, de motorista, entender quantas viagens dá para fazer, fazer o itinerário, definir a rota, conseguimos aumentar em 20%. Em 20% conseguimos aumentar a eficiência e mais 15% na manutenção e no estoque, pensando em coisas simples. Tudo que eu estou falando aqui não é nada complexo, na verdade, são algumas disciplinas, né, alguns princípios básicos, né, que conseguimos obter resultado. Eu não estou falando de uma ferramenta extraordinária, estou falando de alguns pontos, né, que se atentarmos, né, conseguiríamos ter um melhor resultado para a nossa locadora, ao fim de todo esse ciclo, porque eu posso ter, de verdade, eu vi muitas locadoras que tem um excelente comercial, e esse comercial, ele vai para cima, ele vende, negocia, visita, vai na obra, e o que tiver pronto, ele faz negócio. Só que aí eu pergunto, né? Se a minha manutenção ela não é eficiente, eu tenho um estoque que é furado, e eu tenho uma logística que não funciona, será que vai acompanhar esse vendedor? Será que vai acompanhar, né, esse comercial? Então, é muito importante, né, a sinergia dessas áreas, entender que não existe uma área maior que a outra, não existe, né, um senso de importância. Todas vai ter a sua importância dentro do grupo. Então, é muito importante entender que a logística, ela está dentro do grupo, que a manutenção, ela está dentro do grupo, que o estoque está dentro do grupo. E as pessoas, né, os responsáveis, eles precisam entender a importância que tem. Porque, de repente, você, locador, locadora, você que tem o seu negócio, de repente, você não consegue se atentar, porque, de repente, essa parte técnica, essa parte de gestão de processos, essa parte de modelar, entender quais são os gaps, quais são os desvios, aonde que eu estou deixando de entregar, quais são as máquinas que fazem manutenção. Tinha cliente que eu visitei e ele tinha máquina boa e não sabia. Por quê? Não tinha um controle, não tinha assim, uma gestão. Então, é muito importante entender
como que nós enxergamos, né? A logística, a manutenção e o meu estoque. Eles estão conversando e esses três, ele conversa com o meu comercial e o administrativo dá um suporte para eles, porque é muito importante, porque se eu não tiver manutenção, eu não tenho equipamento. Se eu não tiver o estoque, eu não tenho as peças de reposição. E se eu não tiver a logística, não chega no meu cliente. Então, é muito importante entendermos, né, e atuarmos fortemente, né, na logística, na manutenção, no estoque, porque uma vez que atentarmos, né, e dermos, né, a devida atenção que essas áreas precisam, né, o nosso rendimento, a nossa lucratividade, ela pode ser muito maior. Então, hoje, na verdade, o que eu vim falar aqui, até complementando esse termo resiliência, eu queria falar um pouco sobre essa questão de fechar a torneira. Locador, é um momento de crise, né? Um momento de pandemia, que muitos estão pensando o que eu vou fazer. É o tempo de fechar a torneira do desperdício. Sabe aquela torneira que está pingando lá na sua casa, na sua residência? Se você deixar ela pingando, quando chegar no final do mês, você vai ver que a sua conta ela vai vir diferente, o valor vai ser diferente. Você fala, puxa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei aonde que foi meu lucro. Então, de repente, o seu lucro está sendo no desperdício da manutenção, da logística, do estoque. Então, e de repente, você fala, Rogério, não é tão simples, né, Rogério? Eu não sou especialista. Então, é onde que eu digo, você precisa de um especialista. Você precisa ter um olhar, né, de alguém que vai chegar e vai olhar, porque de repente a sua torneira está fechada. Mas como encanador, de repente tem um vazamento no seu sistema de água, né? Então, é muito importante entender qual é o meu gargalo, qual é a minha restrição. Então, assim, eu peço que vocês pensem, né, e se atentem para essas áreas, que são conceitos simples, né? Vai desde um 5S até um Lean Manufacturing. São ferramentas simples, que são tudo voltada à utilização, voltada à organização, limpeza, padronização e disciplina. Ó, com cinco essas, eu consigo conseguimos gerar uma revolução em pequenas atitudes. Isso é difícil? Sim, porque entra no que o Rodrigo falou, né? É uma mudança comportamental. Só que se eu consigo mudar o meu comportamento, eu consigo mudar as minhas ações. Então, para mim mudar as minhas ações, eu preciso de ferramentas. E temos ferramentas, essas ferramentas estão disponíveis. Hoje eu estou aqui, né, para compartilhar um pouquinho. 8h30. Para compartilhar um pouquinho dessas ferramentas. E essas ferramentas, eu acredito, né, não é uma tese, não é uma conjectura, é real. Essas ferramentas, elas conseguem dar resultado, né? São ferramentas que conseguem atuar diretamente na sua dor, locador. Sabe a sua dor, aquele ponto que você não consegue entender, que chega no final do mês, você vê que não funciona, que não tem uma sinergia o seu negócio, essas ferramentas, esses processos conseguem trazer soluções, né, efetivas e a rentabilidade para o seu negócio. Ok? E eu quero falar agora sobre 7 desperdícios, só para vocês, na verdade, eu vou estar salientando aqui esses 7 desperdícios, para que vocês consigam entender um pouco, né? Defeitos, né? Como eu falei referente à manutenção, o problema de defeito. Espera. Isso é um desperdício. O cliente está esperando, o mecânico está esperando a peça, o estoque está esperando a peça chegar de compras, a logística está esperando a manutenção liberar a máquina, transporte. Como que eu tenho transportado, né, meus equipamentos? Como que eu tenho feito essa logística de ir e vir, né? Transportando, né? É uma maneira eficiente, pensando em ergonomia, pensando nas condições que as pessoas estão fazendo, é a melhor forma que eu consigo olhar, né, essa gestão do meu transporte? O estoque, como propriamente eu estou dizendo, uma vez que eu não faço a gestão dele, eu vou ter um capital muito maior do que eu necessito para a minha área e para a minha locadora. Movimentação, né? Excesso de movimentação, como eu citei o exemplo do mecânico, ele indo e vindo, né? Eu preciso fazer a manutenção do equipamento. Checklist. O que eu preciso? Ó, tá aqui. Eu preciso de uma furadeira, eu preciso de uma broca, eu preciso de um parafuso, eu preciso de uma chave e uma clepa. Ok, tá tudo aqui? Ok. Então, eu vou fazer o meu serviço. Então, eu não tenho desperdício de movimentação. Processamento, né? Entra dentro também da manutenção, da logística e do estoque, porque quando eu tenho processamento, quando eu tenho o processamento excessivo, ou seja, eu estou fazendo algo que eu estou excedendo aquilo, eu não precisava de tudo aquilo. Então, um exemplo, é para fazer uma limpeza na máquina. Eu vou fazer só uma limpeza no meu aspirador de pó.
Só que eu fiz a limpeza e eu falei, eu tô aqui mesmo, eu já vou trocar um relé. Precisa trocar o relé? Não, então isso é um excesso. Eu estou perdendo tempo naquilo que não é. Diz um filósofo muito famoso, né? Um dos idealizadores, né, do Lean, ele disse que não tem nada mais improdutivo do que fazer aquilo que você não precisava fazer. Precisava fazer? Não, então eu não faço. Eu só faço aquilo que eu preciso, ok? E superprodução, ou seja, eu tenho uma demanda muito alta, né? Pensando na compra, pensando na manutenção, pensando na logística, então eu faço tudo em excesso. Eu não consigo nivelar, né, a manutenção, eu não consigo nivelar a minha logística. E para não ficar, né, tão somente, de repente eu estou falando algo para vocês, de repente foi um pouco corrido, né, o que eu estou falando para vocês, eu quero mostrar, né, algumas evidências, né, de um dos clientes que eu visitei, e assim me permitiu mostrar, eu quero mostrar o antes e depois, que são pequenas ações que podem mudar o seu negócio, são pequenas ações, locador, que podem mudar a sua locadora, ok? Esse é o antes. Antes. Você consegue enxergar? Ó, né? Aí depois. São ações simples, né? Ó. Identificação, pensando na padronização. E o nosso foco, né? Eu acho que desde já agradeço a Alec, né? E pela oportunidade, né? Todos vocês locadores, né? E até a empresa que faço parte, a FA, pela oportunidade de compartilhar um pouco, né? De repente, se ficou algo, né, que eu possa esclarecer o cenário, eu fico à disposição, né? Porque a nossa busca, né, eu acho que a nossa perseguição, a nossa meta é uma jornada de excelência. Pensando na resiliência, né, para 2020, né, em tempos de pandemia, né, coronavírus, Covid-19, né, rumo à excelência, né, uma retomada, tá bom? Eu agradeço desde já e eu passo a palavra agora para a Maru, o Rodrigo. Obrigado. Olá. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma pergunta é do Cabral. O que você poderia dizer sobre manutenção preventiva nesse momento de pandemia? Você tem que... Pera. Deixa eu abrir o teu... Você fechou o teu... Isso. Okay. Isso. Então, na verdade, o que eu poderia dizer em manutenção preventiva, em tempos de Covid-19, né, pandemia, é o necessário. Eu preciso fazer a preventiva? Como é que está o meu equipamento? Né? O que seria essa preventiva? Eu precisaria estar listando, né? Quais são os componentes, né? Entender, na verdade, qual é o tipo de equipamento, qual a vida útil, né? Eu sempre trabalhei muito focando na questão de o quanto eu consigo fazer, para não usar até o máximo, e sempre ter um parâmetro, né? De conseguir fazer a manutenção no tempo certo. Então, pensando, né, em tempo de manutenção preventiva, se você consegue fazer e você tem tempo, né, disponível para fazer, não vai comprometer a demanda que você tem com o seu comercial, com a sua logística, faça. Rodrigo, você liga o teu microfone, eu não estou conseguindo ligar. Obrigado, Maru. É uma pergunta para o Daniel, vice-presidente da Sobratema, uma pergunta dele, só que ele já tinha me mandado um WhatsApp dizendo que ele precisava sair às 19h45, que ele tinha uma outra live, que ele ia participar. Mas aí eu mando para ele a resposta. Nesse momento de dualidade política, como entrar com inteligência emocional? Aí você pode até ensinar para o Bolsonaro como ter inteligência emocional, que todos nós agradecemos e os outros 210 milhões de brasileiros também. Brasileiros, né? Uau! Nesse momento aqui agora, eu acho que o que impede, que foi o grande erro
O que eu percebi aqui, falando desse caso em específico, é que está nítido. O Moro, ele tomou a questão como pessoal e ele resolveu fora de hora. E como é que nós podemos fazer isso também? Não tomar as coisas como pessoais, principalmente no trabalho, né? Poxa, mas falou muito duro comigo, foi muito grosso comigo. Peraí, por que que ele foi grosso comigo? É sempre mudar a pergunta. A gente precisa sair do centro da situação. Nem tudo é comigo. Então, se eu pudesse dar um recado agora para o Bolsonaro e para o Moro, nem tudo é com vocês. Né? Então, existem mais coisas em jogo. Então, o que levou a agir assim? O que está por trás disso? E qual ação eu devo tomar? Né? Então, nesse tempo, o que nós podemos fazer? Pé no chão, aguardar o que vai acontecer para depois tomar uma decisão. Sempre ouvindo Posso os dois. falar uma coisa? Pode. Tá. É muito bonito isso. É Uhum. muito bonito que você fala, que tudo bem. Eu também acho que, aliás, assim, você tem que respirar 3 vezes, até porque uma palavra dita você não apaga depois, Sim. né? Uma palavra que você, um comportamento mal criado, uma palavra mal falada é que nem um parafuso, um prego numa madeira. Você até tira o prego, mas a marca ficou, Sim. né? Eu concordo com você. Mas nesse momento de tensão, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E a gente está vivendo um momento também de pressão de todos os lados. Todo mundo te ligando 100% do tempo, as pessoas descobriram que a live existe, né? Que o Zoom existe. Então, assim, antes você tinha reuniões e tinha um tempo de deslocamento para ir para reuniões. Hoje não tem mais deslocamento, então são reuniões sequenciais. É uma coisa assim, hoje a gente tem muito mais reunião do que tinha antes. Você não tem tempo, você não tem... eu estou desenvolvendo, para você ter uma ideia, um manual de etiqueta para reuniões virtuais. Juro, até de como se vestir, de como você vê, por exemplo, você vai fazer uma reunião virtual, você tem que olhar para a pessoa. Uhum. Não tem que ficar deitado, mastigando, Sem de camisa. camisola. É verdade, você tem que ter um comportamento ético Sim. diante de um computador. Você tem que olhar no olho da pessoa. Você não vai comer. Você não tá de camiseta regata, você não tá de camisola, você não tá com o cabelo assim, né? Você não precisa ir num cabeleireiro, mas você precisa. Então, assim, como lidar com a inteligência emocional, com todo mundo te ligando, um desligando na tua cara, o outro brigando com você, o outro exigindo uma produtividade maior, aquilo que você falou com o teu chefe chegando para você, falando, não sei se eu vou manter todo mundo até esse próximo mês. Então, assim, é uma panela de pressão. Eu acho que é isso que o Daniel quis dizer. Entendi. Quer dizer, no meio de uma pandemia, você tendo que saber que você tem que pagar os seus funcionários, sua folha de pagamento está ali, você tem uma reserva para pagar por um mês, dependendo da empresa, por um mês, 2 meses. É difícil, né, você manter essa Sim. inteligência emocional. Sim. Eu sempre uso o seguinte: o que é emergencial, o que é urgente e o que é delegável. O problema é que nesse mar de informações, a gente acaba achando que tudo é emergência. E nem tudo é emergência. O caso, isso também tem a ver com o medo do colapso na saúde. Porque hoje a pessoa espirra de rinite e ela acha que é emergência. Ela acha que está com Covid. Então, eu penso que primeiro de tudo, nesse meio de tanta informação, tantas reuniões, tantas lives acontecendo. O que é urgente? O que é de fato necessário? O que é delegável? O que eu posso colocar outra pessoa para decidir? Porque se eu decidir, que é o que vem lá atrás na questão da vulnerabilidade.
é de entender que eu não, embora hoje a gente tenha uma possibilidade de estar em vários lugares com uma agilidade muito rápido, né, fazer muitas reuniões, mas nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, não podemos estar em todos os lugares e fazendo todas as coisas. Então, o que eu posso colocar para alguém digerir isso para mim e decidir com as emoções estabilizadas. Então, por isso que é importante o empresário. Então, está lá o locador, o dono da empresa. Então, ele sabe que tem que pagar, ele está preocupado com o que tem que fazer, então ele tem que buscar pessoas que tenham perícia para poder auxiliar nele nisso, para não agir na emoção. O grande perigo é agir na emoção. A inteligência emocional está ligada a você conseguir estabilizar o jogo, pôr a bola no chão. Quem vai poder fazer isso melhor do que eu? Às vezes, eu não sou, eu tenho uma empresa, conheço todas as áreas, mas eu não sou perito nessa. Então, essa daqui eu vou passar a bola para frente, vou pedir para alguém tá tocando isso para mim. Então, eu vejo nesse período de ânimo, de tudo à flor da pele, banco, negócios, gestão de pessoas, do funcionário, justamente colocar aquela visão de ter alguém para fazer a parte ruim, de repente, na empresa. De repente, você tem um apego por funcionários, poxa, você viu ele chegar, viu ele crescer, ele criou os filhos dele, ele casou ali na empresa, mas vai chegar um momento que você vai precisar tomar uma decisão para que o negócio possa se estabelecer e talvez futuramente você possa recontratar essa pessoa. Né? Então, procurar isso. Acredito que eu tenha respondido. Não sei se pode continuar perguntando. Tem uma pergunta para o Rogério, que é, para uma locadora de pequeno porte, é possível implantar a gestão de qualidade? Qual você recomenda? Então, referente à locadora, isso eu acredito que não só para uma locadora pequena, né? Uma de médio, grande porte, eu acredito que qualquer locadora, né? Você consegue implementar um sistema de gestão da qualidade, né? Isso vai desde o 5S até a implantação de uma ISO 9001, onde você vai ter alguns benefícios, né? Que são foco no cliente, né? Uma mentalidade de risco e uma gestão por processo. Ou seja, então toda a sua empresa vai ter um processo e você, em qualquer momento, em qualquer instância, você consegue enxergar como que está o processo e esses processos normalmente são trabalhados em melhoria. Então, quando você tem esse modelo, né, de processo, você consegue fazer o quê? Você consegue atuar fortemente em melhorias. Então, a qualidade, ela não é só... Por muitos anos eu vi, né, trabalhando com qualidade, pessoas, empresários, né, pensar, não, é só um certificado. Ao contrário. Na verdade, quando eu tenho um sistema de gestão da qualidade, eu estou conseguindo fazer o quê? Rentabilizar o meu negócio. Porque eu consigo ter o quê? Qualidade. Então, a qualidade, na verdade, eu acho que não tem melhor avaliação quando você faz uma avaliação, você faz um questionamento referente ao seu produto, ao serviço que você está prestando, né, as máquinas que você está alocando, e você manda um questionamento e fala, o que você está achando? Aonde eu posso me falar? Está excelente. Isso, eu acho que o valor da transação referente à alocação da máquina, isso faz parte do negócio. Agora, essa satisfação do cliente é o plus. Eu acredito que é o sonho de todo locador, né? Ter um padrão de qualidade, um padrão de excelência. E necessariamente você não precisa ser refém de um organismo certificador, uma vez que você consegue, né, andar dentro, né, dessa norma. Eu acho que é muito importante entender isso, né? Porque normalmente o locador vai pensar, eu vou precisar ser auditado, eu vou precisar passar por um organismo certificador. Eu digo para vocês, uma vez que você segue, né, esse sistema e você dá foco no seu cliente, você vai ter resultado que não vai precisar você passar, né, por um organismo certificador, gerando assim um custo. Tem uma outra pergunta, Rogério. Numa gestão de qualidade, você acha que deve começar pela oficina, pelo escritório, pela logística? De verdade, eu diria que teria que, a princípio, né, são as 3 áreas que eu citei. Eu acho que não tem como eu só mexer na manutenção. Ok, eu deixei a manutenção conforme, organizada, padronizada, os processos fluindo em tempo real. Eu tenho um lead time da operação, quanto tempo eu gasto para fazer a manutenção de uma bitoneira, de um martelo rompedor, mas
se eu não tenho a minha peça no tempo, aí eu entrei lá na questão que eu mencionei sobre o desperdício, né? E da mesma forma, né, eu atuei na logística, a minha logística ela está voando, tá conforme idealizado. Só que, olha que interessante, né? E se as outras áreas não acompanharem isso? Então, entra no conceito que eu falei sobre o seu comercial, né? Você tem um vendedor que ele é muito bom, ele não dá folga, ele visita a obra, ele vai em cliente e liga, e manda o WhatsApp, e manda e-mail, só que a sua logística, a sua manutenção, o seu estoque não acompanhou. Então, é muito importante essa sinergia, né? Esse Mas aí você engajamento. começa pelos três? Você faz Sim, os três simultâneos? simultâneo. Tá, É tá. mais? Gostei. Rodrigo, quais as dicas que você daria para não perdermos o foco nesse momento? A pergunta do Cabral. Ver realmente o que é importante. Tudo que a gente foca expande. Então, se você, por exemplo, agora a tendência é deixar de falar, hoje não se falou do mal realmente que nós estamos enfrentando no país, devido ao posicionamento do Moro e do Bolsonaro. Então, aí quando você foca em algo, isso expande. Então, você tem uma visão muito maior. Quando você foca em algo, isso expande. Nós precisamos focar no que realmente é necessário. Então, nós estamos aqui falando com locadores, falando com Cabral. Qual que é o negócio dele? Locação. Então, eu preciso focar no quê? No meu cliente e como eu vou atender o meu cliente. Mas e a política e a questão da saúde pública? Eu preciso focar no meu cliente. Eu preciso ter as informações básicas, né? Mas eu preciso focar no meu cliente, no meu atendimento e no meu negócio. Né? Então, eu tenho que ter noção do que está acontecendo, do mercado, porque tudo isso influencia, mas quais dessas informações vão ser pertinentes realmente ao mercado. Então, exemplo, dólar subiu, então não vou comprar nada importado. Pronto, bastou. Né? Tem a saúde pública, tal. Eu preciso álcool em gel, EPI para os meus funcionários. Pronto. É sempre focar naquilo que é importante para você. Então, não é hora da gente gastar tempo discutindo sobre política, porque mais do que a gente discutir, nós não vamos conseguir resolver nada. Moro estava certo, Bolsonaro estava certo, quem estava certo, não vai mudar nada. Então, nesse momento, Rodrigo, seria, Oi? por exemplo, alguns governos já estão sinalizando a volta das atividades, certo? Já estão Sim, falando em retomada das sim. atividades a partir do dia 10 de maio. Então, nesse momento, já seria de bom tom voltar a fazer um plano um plano estratégico de retomada das atividades. Então, as locadoras que acompanharam algumas lives da LEC, orientações da LEC, fizeram manutenção dos equipamentos, organizaram estoque, né? A gente vai ter 2 lives a semana que vem, uma falando sobre precificação, que é justamente, quer dizer, como, porque muitas locadoras vão voltar e vão querer fazer o que faziam antes, que é leilão de preço, né? Que é péssimo para todo mundo, inclusive para elas, porque ninguém consegue manter preço baixo por muito tempo, porque você afeta a qualidade de serviço. Ninguém consegue fazer milagre. Não existe almoço grátis, né? Você afeta a qualidade, você afeta a manutenção, você afeta preço baixo é ruim para o mercado inteiro, porque você não faz milagre. Então, assim, a retomada da atividade requer um plano estratégico. Não é só voltar e vamos que vamos. Né? O relacionamento com o cliente precisa ser mantido. Você não vai chegar... O cliente não está alugando, mas e esse relacionamento que foi construído durante tanto tempo? É que o Douglas já saiu, senão a gente colocava o Douglas aqui no vídeo. Ele é o cara para falar isso. Ele mantém esse relacionamento independente dele não estar vendendo. Exato. Ele é o cara que faz o relacionamento. Então, assim, eu imagino que é isso que você quis dizer, que manter o foco não é manter o foco, meu Deus, o que eu vou fazer, que eu vou pagar, não tenho como, não, o negócio locação é muito mais amplo do que isso. Quer dizer, você tem um plano estratégico para voltar. O Reinaldo Fraia
falou na live de quarta-feira que a retomada, e eu acredito por tudo que eu estou lendo em todos os veículos de comunicação ligados à construção civil, que a retomada não vai ser uma curva, ele vai ser um V. E as locadoras estão preparadas para esse V? O Luiz Arthur Nogueira falou no dia, na live do dia, se não me engano, foi 25 de março, e na live do dia 16 de abril, que há uma demanda reprimida. O Daniel falou a mesma coisa nessa live de quarta-feira, que os investimentos vão continuar. E as locadoras estão preparadas? O que foi feito nesse período de estagnação? Quem investiu nisso que o Rogério falou agora? E nessa questão do foco aqui, é justamente isso. O que eu vou me preparar? O que eu tenho? Aquela questão de conhecer os meus pontos fortes e os fracos. Eu sei que o meu concorrente ali da esquina que fechou a porta, deixou a porta fechada agora, ele está desesperado, então ele vai abrir a porta lá, ele vai colocar o preço lá embaixo, tá? O que eu tenho de diferente? Por que eu posso cobrar mais caro? Porque o cliente sabe disso, né? É importante. Eu não tinha marketing digital. O mundo mudou e hoje está provado. O locador que não tem marketing digital, ele está tendo dificuldade, né? Porque ele está com a loja fechada, não pode, então as pessoas estão hoje comprando, alugando cada vez mais pela internet. Então, o que eu vou fazer? O meu foco tem que estar nisso. Não é no vírus, não é na situação política, porque a nossa crise não é, como foi falado pelo Reinaldo e pelo Daniel, nossa crise não é financeira, nossa crise é de saúde pública, né? Ela não é de dinheiro, não é financeira. Então, o que eu vou fazer para poder cobrar o que eu devo cobrar, qual o diferencial que eu vou mostrar e levar isso para o cliente. Minhas máquinas estão todas revisadas nesse tempo de crise aqui, eu posso te provar, eu revisei todas, o meu foco tem que estar aí, em atender o meu mercado. Aqui não tem nenhum político, pelo que eu saiba, e aqui não tem ninguém que vai poder mudar a Casa da Saúde. Então, o nosso foco tem que estar na alocação. Gente, já são 15 para as 9, as pessoas estão saindo, devem estar morrendo de fome. Eu peço perdão encarecidamente, eu não vi o relógio, né? Então, perdão para todos aqui. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Eu preciso mostrar a ação social, encerrar com a ação social que nós nos comprometemos, Alec. Deixa eu tirar o áudio, senão eu não consigo aqui. Espera aí. Acho que eu consegui. Que a Alec se comprometeu a divulgar sempre uma ação social. Nós temos nós acreditamos que somos todos um e que a gente vai vencer essa pandemia. Não só a pandemia é pontual, mas a gente pode transformar o mundo em um lugar melhor se a gente contribuir com os mais carentes, em transformar como a nossa sociedade em um lugar melhor, contribuindo com aqueles que mais precisam. Então, hoje eu vou falar sobre o Mãos na Massa, que é um trabalho muito bacana. É terrível as pessoas que moram na rua. Em apenas 2 anos, 66% de pessoas aumentaram o número de moradores na rua e infelizmente, acreditamos que após a pandemia esse número vai aumentar. É desesperador. O projeto Mãos na Massa, eu vou correndo mais aqui, porque como essa apresentação é mais longa, eles dão, todas as segundas-feiras, eles atendem cerca de 200 pessoas, 200 moradores de rua, tá? E aí tem aqui os custos, não vou abrir todos os custos, mas aqui tem, depois eu passo para vocês. Você colocou uma apresentação? Meu Deus do céu, acho que eu também estou com fome. Peraí. Eu ia falar isso. Desculpa, tá, gente?
Veja se vocês estão vendo agora. Peraí. Estão vendo? Ainda Ainda não. não. Não? Não. Demora um pouco para carregar. Agora estão? Agora foi. Agora Foi? Então tá. Foi. Só esse projeto Mãos na Massa é um grupo de pessoas que então eles atendem cerca de 200 pessoas todas as segundas-feiras. São moradores de rua. Então, em 2 anos, houve um aumento de 66% de moradores de rua. São 105 mil pessoas morando na rua. Dá para dormir com um número desse? Complicado, né? E estima-se que esse número vai aumentar após pandemia. Bom, eles dão comida, é um macarrão. Eu fiz durante 5 anos isso. Todas as quintas-feiras à noite na Rua 24 de Maio, Praça 15 de Novembro. É muito, muito, muito bacana. Muito triste, por um lado, e muito bacana. E eu posso garantir para vocês que isso é muito mais gostoso para quem dá do que para quem recebe. Eu adorava, adorava. Eu tive que parar por outros motivos e a senhora que trabalhava comigo e eu fazíamos em casa. A gente servia 200 pessoas e o último prato, acredite se quiser, a 1h30, 2 horas da manhã ainda estava quente. Então, aqui é o custo que eles têm para poder servir essas 200 pessoas. Eles usam um macarrão, carne moída, enfim, tudo doado, né? No inverno, são as roupas, né? Assim, cobertor, aquele cobertor popular, meia, e tudo que for, quando eles não conseguem doação, tudo comprado. Porque tem frio, né? E o chão é gelado. No Dia das Crianças, eles conseguem alugar brinquedos e fazer uma recreação para as crianças, e tudo com voluntário, todo mundo se ajudando. E eles estão sempre divulgando, sempre tentando ter um padrinho, ou patrocinar uma ação, ou apadrinhar uma ação que é uma permuta. Então, de repente, se você tem um comércio, se tem, por exemplo, a hamburgueria que ajudou aquele morador de rua e seus cães, é uma permuta, né? Comprar uma cota, que é um investimento pontual. Eu posso ajudar nesta ação aqui, então não precisa padrinhar ou patrocinar. Ir lá ajudar. Ou doar um insumo. Eu posso doar o macarrão, posso doar um pouquinho, o que der. Então, é uma ação muito bacana, o Mãos na Massa. E aí, depois, como eu estou combinando que eu vou mandar um e-mail com todas as ações da semana, né? De todas as lives. Deixa eu tirar agora, descompartilhar aqui. Deixa eu tirar daqui, por favor. Pronto. Ok. Já tirei? Agora eu apareço? Sim. Tá. Tá Eu vou passar para todos, que aí vocês vão conhecer melhor, porque muita gente sai no final, né? Então, pouquíssimos veem essa ação, as ações sociais que eu estou apresentando. E aí eu mando um e-mail para todos, para vocês verem do que se trata e espalharem. Que quem não puder colaborar, também é difícil, né? Mandar para todo mundo. É impossível ajudar todos. Eu gostaria de poder ajudar todo mundo, mas é pesado. Então, se a gente puder compartilhar, um ajuda com um pouquinho ali, o outro ajuda a outra. O que precisa é ajudar, o que não dá é para ficar de braços cruzados. E ajudando um pouquinho, vira um pocão. Tá bom? Por exemplo, é um tempo de exercitar a gratidão e o serviço e a empatia. Sim, isso independe da pandemia, né? A gente só está aproveitando aqui o espaço, mas isso tem que ser... Se existem 105 mil moradores de rua antes da pandemia, não precisa fazer... Esses movimentos todos, gente,
independente da pandemia. Moradores de rua e seus cães, o Mãos na Massa, todos esses foram feitos antes já existem há muito. O do Paulo Henrique, da Audite, o da Cracolândia, o Nossos Sonhos, existe desde 2015. Todos esses existem há muito tempo, porque, infelizmente, os carentes, a comunidade sofrida, é a grande maioria, e existem independente de coronavírus. Bom, pessoal, bom final de semana. Obrigada por tudo. E vamos que vamos. Obrigado. Terça-feira tem... Não, é terça? Não. Quarta-feira tem mais uma live com o Bruno falando sobre formação de custo na locação. E quinta-feira tem uma live do Alexandre com o Expedito. Falando sobre volta às atividades. Vai ser incrível. Vai. Muito bom participar desse tempo. Obrigada, viu? Obrigado a todos que permaneceram. Um abraço, bom final de semana. Para todos.